nome é Marcos Vinícius Laurenti. Oi, Marcos. Oi. Sou professor de Física e Matemática de vocês aqui na Escola da Vida. O que mais? Então, eu nasci numa família católica. Então, por uma questão de convívio, o mito que mais me agrada e o mito que eu mais convivi e talvez mais compreendo de maneira simbólica é o mito cristão. Então, eu me considero cristão. Agora, se vocês perguntarem, muita gente me pergunta, você é cristão, mas que tipo de cristão você é? Você é católico, né, romano, quer dizer, então católico apostólico romano, você é protestante, se você é protestante, né, de qual igreja evangélica, por exemplo, você ou então vocês perguntam, quais outros tipos, né, quer dizer, de cristianismo que tem. Então, assim, eu gosto de falar, não, eu sou cristão, ponto. Então, eu não vou seguir, na verdade, dogmas de uma determinada religião. Acho que só o mito, né, assim, a simbologia que tem lá já satisfaz o que preencher esses questionamentos que eu tenho aqui. Eu tenho práticas diárias, inclusive, quando eu falar isso é um pouco estranho para a maioria das pessoas que são cristãos, né? Porque, por exemplo, eu medito todo dia de manhã e medito todo dia à tarde. Então essa é uma prática. Então, assim, dentro dessa minha meditação, né, também existem orações, né? Então eu também faço orações e meditação, né? Então essa é a minha prática regular, todo dia de manhã e basicamente todo dia à noite. Deveria praticar também mais durante o dia, mas é muito difícil, né? Porque a gente está sempre atribulado com outras coisas, então às vezes é difícil. Então, se eu pudesse dizer qual é a minha religião, cristão, sou cristão. Assim, eu acho que a minha postura, né, como professor e como pessoa, não tem como desvencilhar, né? Então, as práticas que eu faço, aquilo que eu acredito, acabam me integrando como pessoa, né? Mas assim, quando eu estou dando aula, não, né? Eu sempre tento ser o mais laico possível, né? Já que a gente está no estado laico e o ensino é laico, então eu não misturo, mas, né, quer dizer, eu não vou passar, né, as crenças que eu tenho, ou então tentar, né, atrelar, vamos dizer, alguma explicação científica para apoiar algo religioso, mas eu acabo transparecendo isso pelo como eu sou, né? Então é difícil, né? Acho que basicamente é isso. No dia a dia eu tento enxergar como uma coisa só. Então eu acho que a realidade ela é muito complexa, né? Então, assim, por mais que a gente tem, vamos dizer, vários modelos, e eu acho que existem vários paradigmas vigentes para poder tentar entender a realidade. Como existem alguns, assim, eu posso me apoiar em alguns paradigmas para tentar dar uma explicação, né? Então, por exemplo, a ciência ela vai até um campo, até um limite, né? A partir dali não dá para explicar uma outra parte né, ou vamos dizer assim, uma subcamada que a realidade apresenta. E aí eu tento me apoiar nesse lado mais, vamos dizer assim, místico, religioso. Assim, acho que talvez quando eu era um pouquinho mais criança e eu tinha um pouco mais presente os dogmas do catolicismo, e aí à medida que eu fui crescendo e compreendendo algumas coisas, talvez nesse momento eu tive algum problema, mas a partir do momento que eu fui crescendo mais e desvencilhando desses dogmas, né, e tentando entender mesmo, por exemplo, a Bíblia de uma maneira mais simbólica, né, aquilo que pode me alimentar espiritualmente, né, através desse simbolismo, né, eu acabei não sofrendo mais, não tenho mais essa contradição, né? Acho que a maior contradição que eu tenho é justamente tentar romper essas barreiras
que às vezes a gente acaba construindo paradigmas muito fortes, né? E às vezes a gente acaba se limitando espiritualmente justamente por essa construção. Eu acho que essa é uma das maiores barreiras que eu enfrento atualmente. Tem monges, por exemplo, que atingem estados de coisas que eles fazem que é incrível, né? E às vezes eu acabo me limitando, né, justamente pelas, vamos dizer assim, por esses paradigmas que a gente vive, porque as experiências que a gente vive o tempo todo, você às vezes acaba se limitando. Poxa, isso não é possível, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir atingir esse estágio aqui espiritual, então coisas desse tipo. Então acho que a barreira que eu tenho está mais neste nível do que, né, nesse confronto. Quer dizer, né, existem alguns filósofos da ciência que vão falar justamente disso, né? Como ela é muito complexa, então eu crio teorias para poder explicar a realidade, né? Que geralmente essas teorias estão atreladas a determinados paradigmas. Então a gente viu exemplos disso, heliocentrismo, teocentrismo. A gente vê, por exemplo, teoria de Newton, teoria de Einstein, às vezes para explicar o mesmo fenômeno, né? Agora, por que eu não posso ter uma outra teoria, como por exemplo a religiosa, para também explicar outros determinados tipos de fenômenos que, por exemplo, a física, por enquanto, não dá conta, ou não sei se vai dar conta. É uma mistura, né? Então, que nem eu estava falando, se a gente é interessante, assim, eu já pesquisei algumas a origem mítica, né? É interessante ver que existem coisas comuns a esses mitos, né? Esses mitos, né, fundadores aí, ou no caso aí pensando nessa explicação da origem do universo, é interessante pensar isso. Vou dar um exemplo para tentar. Lá quando ele fala, né, o universo foi criado em 7 dias. Aquilo é simbólico, né? Assim, eu não acredito que realmente ele tenha sido criado, né, em 7 dias, né? E aí eu vou tentar atrelar com a teoria evolucionista, né? Que a gente sabe que são, né, bilhões de anos, né? Que o universo tem bilhões de anos, né? Então eu vou tentar atrelar, né? Então eu não vou entender aquilo lá literalmente, mas sim simbolicamente. Então, vou tentar buscar por que o número 7 é importante. Por que o número 7 era tão importante na antiguidade. Então, essas coisas que eu vou tentar, né, atrelar. Nessas religiões de massa, que querendo ou não, elas têm um papel moral muito importante. Então, assim, sociedades são moldadas moralmente, né, por essas grandes religiões. E à medida que eu vou conhecendo mais coisas, né, estudando né, outras religiões ou me aprofundando nas minhas práticas, né, então esse conhecimento vai modificando esses meus valores, às vezes até os meus princípios, que eu falei que é talvez um dos meus grandes objetivos, assim, né, quer dizer, eu tentar quebrar alguns fatores limitantes, né, que são muito arraigados, né, em como a gente enxerga a realidade. Acho que um físico, um cientista, ele também tem um pouco desse papel, sabe? De tentar não modificar a realidade, mas entender essa realidade que é muito complexa. Então, é basicamente isso.